Meus irmãos, nós vamos falar nessa manhã de algo muito importante. O tema do nosso estudo nessa manhã é chamados para cuidar, ok? E o interessante é que a primeira manifestação de cuidado de Deus, de misericórdia de Deus para com o homem, está em Gênesis capítulo 3, versículo 21, quando o homem e a mulher, no caso Adão e Eva, eles pecam. A Bíblia diz lá em Gênesis 3, 21 que Deus os cobriu com pele de animais. A misericórdia de Deus fez com que, ao invés de Deus sacrificar o casal que havia pecado, Deus sacrifica um animal e veste a nudez. Ali é a primeira expressão de misericórdia de Deus, de um Deus misericordioso. Mais tarde isso se repete em João 3,16, quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal forma que deu seu único filho. Para quem? Para todos, de forma indiscriminada. Jesus Cristo foi a expressão máxima de Deus em termos de misericórdia. Nenhuma outra passagem bíblica expressa misericórdia em maior teor do que João 3,16. E Deus nos amou de tal forma que entregou Jesus Cristo de forma indiscriminada a quem tem fé, a quem não tem, ao homossexual, ao pecador, ao homem mais iracundo que tem. Deus estendeu a graça, ok? Então a expressão máxima de Deus na Bíblia Sagrada é a misericórdia. Logo eu entendo que eu só posso cuidar das pessoas se eu for tomado de algo chamado compaixão indiscriminada. Eu só posso cuidar das pessoas se eu for tomado por algo chamado de compaixão indiscriminada. Quer um exemplo disso? É fácil, observe a natureza. A natureza é a expressão máxima de Deus na terra. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Pode uma árvore dizer assim: eu vou estender a minha sombra sobre os bons e os justos e vou negá-la aos ímpios? Por exemplo, pode uma rosa, que é uma expressão da natureza, dizer assim: eu vou exalar o meu perfume aos justos e os bons e vou negá-la aos ímpios? Pode o sol dizer assim: eu vou estender os meus raios aos bons e aos justos, aos santos, e vou negá-la aos ímpios? Não. Que a expressão máxima de Deus na terra, que é a natureza, não a criação máxima é o homem, que é a coroa da criação, mas a expressão de beleza de Deus é a natureza. Em nenhum momento ela se nega a estender com benevolência para justos e injustos. Agora, interessante, porque o caráter indiscriminado de Deus revela a sua compaixão. Porque o sol nasce sobre o justo e o sol nasce sobre o injusto. Sim ou não? Então o caráter indiscriminado de Deus revela a sua compaixão. Então, antes de nós entrarmos nesse estudo, vamos estabelecer alguns fundamentos que são fundamentais para nós andarmos no que eu quero trazer hoje para vocês. Primeira coisa, quando pensamos em cuidado no âmbito cristão, quando você pensa em cuidado no âmbito cristão, no ambiente cristão, qual a primeira imagem que vem à tua cabeça? A imagem do pastor, sim ou não? Quando nós pensamos em cuidado, eu estou falando do âmbito de igreja, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é a imagem do pastor. Agora, o que é um pastor no sentido bíblico? Aliás, no sentido secular. Se você for para o dicionário bíblico e procurar a palavra pastor, vai estar assim: aquele que conduz até o pasto para o animal se alimentar e ele fica vigiando, ele fica cuidando. Então essa é o desígnio do pastor. E o interessante que eu consigo concluir com isso que a função pastoral, então,
ela não está necessariamente ligada ao título, mas sim à ação de cuidar. Sim ou não? Então a função pastoral, ela não está ligada ao título, mas sim à função de cuidar. E aí, o que define o nível de um ministério? O que define o nível de um ministério? É o que você está disposto a oferecer por ele. O que define o nível de um ministério é o que você está disposto a oferecer por ele. Certa vez, numa igreja, eu era novo ainda da fé, o pastor pediu para que as pessoas visitassem aquelas pessoas que estavam distantes da igreja e não estavam vindo mais. Eu era novo na fé. Aí uma pessoa do meu lado olhou para mim e falou assim: mas isso aí não é papel do pastor? É o pastor que tem que fazer isso, não eu. Tá certo? Eu falei: não sei, cara, eu estou chegando agora na igreja, eu não entendo muito dessas coisas. Eu passei muito tempo com essa ideia que o cuidado da igreja, o cuidado das pessoas, tinha que ser centralizado na pessoa do pastor. Eu fiquei muito tempo com isso na minha cabeça. Mas isso é um mito que, ao tempo, eu descobri que isso não é verdade. Isso não é verdade. Agora, eu disse para vocês que é necessário eu dar algo muito importante para que isso defina o tamanho do meu ministério. Por exemplo, existe um missionário inglês chamado Hudson Taylor. Esse missionário, ele disse assim: se eu tivesse 1000 almas eu daria para a China. Ou seja, se eu tivesse 1000 almas eu doaria para cuidar da China. Esse missionário, ele viveu na China antes de chegar o comunismo na China. Essa expressão, se eu tivesse 1000 vidas, eu daria 1000 vidas para cuidar da China, gerou a esse pastor nada mais, nada menos que 18 mil almas ganha na China. Hudson Taylor ganhou 18 mil almas na China. Por quê? Ele disse que se ele tivesse 1000 vidas, ele daria as 1000 vidas pela China. Então todo projeto grande que você tiver vai te custar alguma coisa. Nada que nós almejamos no reino de Deus vai sair para a gente sem custo. Tudo tem um custo. Agora, o interessante é que você sabia que o cuidado é um exercício indispensável ao cristão? O cuidado é um exercício indispensável ao cristão. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo o ministério de Davi, um homem bem sucedido, um homem segundo o coração de Deus, um dos maiores reis de Israel. Aonde começou o ministério de Davi? Começou no campo, cuidando das ovelhas do pai. Sim ou não? Quando eu olho para José do Egito, o segundo homem mais poderoso do Egito, aonde começou o ministério de José? Começou ao lado do faraó? Não. Começou na casa de Potifar, lavando o prato, passando pano no chão. Cuidado, zelo. Então tudo depende do cuidado. O êxito do teu ministério vai depender do cuidado que você quer ter nele, aquilo que você vai investir nele. Você fala: eu não vou investir muita coisa, você não vai muito longe. Então, quanto você investir em cuidado, vai determinar o tamanho do teu ministério. E quando nós falamos em ovelhas, todos nós somos pastores, sim ou não? Eu acabei de dizer aqui que eu passei muito tempo imaginando que o trabalho pastoral, o trabalho de cuidar das pessoas, era uma incumbência somente do pastor, e eu estava errado. Não, nós temos a incumbência de cuidar um dos outros. Nós somos chamados para cuidar um dos outros. O interessante que nós
A gente vem para a igreja com a ideia assim, eu vou para a igreja e eu vou ficar super crente, eu vou querer transformar a vida das pessoas. Eu sei que é assim, porque quando eu cheguei na igreja eu queria transformar a vida de todo mundo. Eu falei assim, Deus agora vai me usar para mudar a vida de todas as pessoas. E o nosso chamado ministerial não é para mudar a vida das pessoas, não é para transformar a vida das pessoas. O nosso chamado ministerial é para nós cuidarmos das pessoas. Porque a transformação ela é uma consequência do cuidado. Que até mesmo que quem transforma as pessoas não sou eu nem é vocês. É o Espírito Santo de Deus. Nós somos regenerados à medida que nós permitimos que o Espírito Santo de Deus faça isso. Então nós não fomos chamados para transformar ninguém. Nós somos chamados para cuidar das pessoas. Cuidado, então, na verdade, o cuidado, ele não é processo, ele é resultado. Quem está entendendo? Diga amém. O cuidado não é processo. Aliás, perdão, a transformação não é processo, ela é resultado. Resultado de quê, irmão João? Do cuidado. Se você cuida bem, você vai ter uma boa transformação na vida daquele que você está cuidando. Se você cuida mal, você vai ver uma má formação na vida daquele que você está cuidando. Então não inverta os processos. Transformação não é processo, é resultado. O processo é cuidado. O processo diário meu não é transformar as pessoas, é cuidar das pessoas. E quem é que vai fazer isso? O Espírito Santo de Deus. É Ele quem transforma, é Ele quem regenera. Eu tenho observado já há uns tempos, eu comecei a estudar sobre uma associação. Essa associação ela tem 83 anos, no Brasil ela tem 73 anos. Ela chama AAA, Associação dos Alcoólatras Anônimos. Por que essa associação me chamou a atenção? Por causa da eficácia do programa que os AA eles usam. É uma associação que cuida das pessoas. As pessoas que têm vício de álcool, eles se ajuntam, toda a cidade existe um AA. E começou a me chamar a atenção da eficácia. Um programa de 73 anos no Brasil, ele funciona bem, com recursos próprios, não está ligado a nenhuma igreja, a nenhuma instituição, e ele recupera as pessoas de uma forma maravilhosa. Eu fiquei curioso e comecei a estudar. Eu descobri que uma das coisas que você tem que se submeter para tratar no AA, por exemplo, as pessoas sentam em rodas, não há lugar de destaque, todo mundo é igual a todo mundo, senta em roda, e se eu vou ficar de pé para me expressar qual é o meu problema, qual é o meu vício, a primeira coisa que eu faço, eu me coloco de pé e eu digo assim, eu sou João, eu sou viciado em álcool. Eu preciso declarar isso, senão eu não posso testemunhar em nada. Então, toda pessoa que vai testemunhar no AA, a primeira coisa que ela tem que fazer é ficar de pé e dizer, eu sou o Fernando, eu sou viciado em droga. Eu sou o Alberto, eu sou viciado em remédios. Tá? Por que as pessoas têm que fazer essa declaração? Porque quando eu declaro a minha deficiência, eu me torno igual a você. Quando eu exponho a minha fraqueza, eu estou dizendo assim, olha, eu estou expondo a minha fraqueza, eu tenho mais condição de cuidar de você e você tem mais condição de cuidar de mim. Porque na fraqueza nós somos todos iguais. Na fraqueza nós andamos tudo carecendo de Deus. Nós carecemos da mesma graça. Então no AA não existe sectarismo. No AA não existe hierarquia. Se você quer testemunhar, você tem que ficar de pé e dizer, eu sou fulano e eu tenho vício. Agora eu fico pensando, se nós aplicássemos esse método na igreja, como seria se nós aplicássemos esse método
na igreja? Porque ele é eficiente. Aliás, o apóstolo Paulo utilizou-se desse método. Ele é bíblico. Quando você vai para 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, Paulo diz assim: fiel é essa palavra e digna de toda aceitação. Isso é Paulo. É Paulo que está dizendo. Um homem formado em dialecta, um homem que falava o hebraico, o aramaico, falava o latim, um homem com duas cidadanias e doutor da lei. Ele se põe de pé e ele diz assim: fiel é essa palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo está dizendo assim: eu sou igual a vocês, pecador, merecedor da graça de Deus. A confissão nos deixa no mesmo nível. Quando nós estamos no mesmo nível das outras pessoas, nós temos mais facilidade de sermos cuidados de cuidar das outras pessoas. Quando eu vou para a Bíblia Sagrada, eu encontro Jesus curando 10 leprosos. E o texto vai dizer que um daqueles leprosos era samaritano. Os 9 eram judeus. Agora, como que os 9 judeus andam com um samaritano? Como que eles caminhavam junto? Porque eles estavam debaixo da lepra. Quando nós estamos no mesmo nível, nós permitimos ser cuidado e nos permitimos cuidar das pessoas. O interessante é que quando Jesus cura eles, a Bíblia diz que voltou um para agradecer. Quem que voltou? O samaritano. Os outros se desprenderam dele. Por quê? Nós estamos curados. A partir do momento que eu sou curado, eu já começo a olhar para as pessoas com os outros olhos. Ah, você é samaritano, cara, vai para lá que nós somos judeus. Mas peraí, a gente estava junto até agora há pouco. Até agora há pouco. Mas eu já fui curado. É por isso que existem muitas enfermidades na nossa vida, às vezes na nossa alma, no nosso corpo, que Deus não vai curar. Porque Ele conhece a nossa natureza e se Ele sabe, se Ele curar aquilo, nós vamos voltar para o cemitério novamente. Vocês conseguem entender que quando nós nos declaramos iguais, é mais fácil nós sermos cuidados? Quem está entendendo, diga amém. Amém. E Provérbios capítulo 28, versículo 13, fala sobre isso. Provérbios diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Fala assim: irmão João, mas se eu não confessar? Deus revela. Se você não confessar a sua fraqueza, se você não confessar a sua debilidade, Deus revela. Eu estava um tempo atrás aqui numa cidade perto, em Laranjal Paulista, acho que eu já contei isso aqui. Eu estava no supermercado, a menina passou com a compra na minha frente, e ela foi passar o cartão dela enroscou e não passava. Não sei o que aconteceu, não ia, ela ficou constrangida. Era pouca coisa, 3, 4 sacolinhas. E aí a pessoa do caixa disse assim: você não quer que eu guarde? Eu falei: não, eu sou de outra cidade, eu precisava levar isso aqui, porque está precisando disso lá em casa, mas tenta de novo. E a menina tentou, o cartão não passou. E o Espírito Santo Deus falou para mim assim: paga a conta dela. Eu olhei: paga a conta para ela. Eu falei: não sei. Eu falei: isso não é de Deus não, está amarrado. Está amarrado, isso não é de Deus. E a menina saiu. E aquele negócio ficou na minha alma. Eu vim para casa e falei: Deus, sabe? Eu falei: não, isso não era Deus não, isso era o inimigo que estava tentando soprar na minha orelha. Viajei no outro dia cedo, passei numa cliente, pense numa mulher cheia de Deus, uma mulher que sempre ora comigo, ora por mim. Eu cheguei na loja dessa mulher, ela, logo depois do almoço, ela disse: irmão João, eu quero contar uma bênção para você. Eu disse: conta. Sabia que aconteceu uma coisa maravilhosa comigo hoje, que eu tenho pedido para Deus há muito tempo, e hoje aconteceu na minha vida? Eu falei: conta. Falou: hoje de manhã eu fui no mercado, estava no mercado fazendo compra, e aí uma senhora foi passar a compra dela na minha frente, e não sei o que aconteceu lá, se ela tinha esquecido dinheiro, aquela mulher ficou constrangida. E aí quando ela foi pagar, o dinheiro não deu e tal, e agarrou,
E Deus falou comigo na hora assim, paga a conta dela. Irmão João, eu não tinha dinheiro no bolso. Eu falei para ela, fica aqui, espera aqui, encosta aí, ela contando para mim. Aí quando ela começou a contar, eu falei, mas ela foi contando, se alegrando e meu semblante caindo. Eu amarelando. Aí teve uma hora que ela falou assim, irmão João, você está bem? Eu falei, eu estava até entrar na tua loja, já não estou mais. Ela disse assim, eu fui em casa, peguei o dinheiro, paguei a compra daquela mulher, era mais de R$300, e eu estou numa alegria tão grande. Eu falei, meu Deus, o que o senhor fez comigo? A compra que eu deixei de pagar lá, se desse R$30, era Por que eu estou confessando isso? Porque eu tenho esse tipo de carência, igual a vocês. Todos nós temos debilidade. E a Bíblia nos chama para confessar. Porque se eu não confesso, Deus confessa. Se você não revelar a tua mazela, o Espírito Santo de Deus vai revelar. E às vezes é revelado de forma que vai nos constranger. Então é melhor nós confessarmos e alcançarmos misericórdia do que nós ficarmos no obscuro. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Agora, outra coisa. Sabe o que nos impede de cuidar melhor das pessoas? Irmão João, o que nos impede de cuidar melhor das pessoas? É algo chamado orgulho. Todos nós temos isso dentro de nós, faz parte do caráter humano. É por isso que eu tenho medo de espiritualidade sem ternura. Espiritualidade sem ternura é uma coisa que eu tenho resiliência. Porque se não houver ternura na minha espiritualidade, ela vai gerar em mim fanatismo. O que Jesus mais tinha era ternura. A ternura que Jesus tinha fazia com que ele sentasse no meio dos pecadores sem problema nenhum. A ternura que Jesus tinha fazia com que ele pudesse curar os aleijados no dia de sábado sem problema nenhum. E a espiritualidade dos fariseus que condenavam Jesus, eles não tinham ternura. Eles tinham fanatismo. Toda vez que você não abrir espaço para ternura no evangelho da tua vida, toda vez que você não deixar ser envolvido pela ternura, você não vai conseguir cuidar das pessoas. Então o evangelho tem que ser recheado de ternura. Senão nós vamos andar pelo caminho da tirania e nós vamos ser fanáticos religiosos. Uma pessoa fanática religiosa, ela não estende a mão para ninguém, a não ser que seja do seu próprio interesse. A ternura abraça sem olhar quem é. A ternura acolhe sem olhar o grau de ofensa. A ternura faz com que a gente dê a outra face. A ternura faz com que a gente ande mais uma milha. A ternura faz com que a gente perdoe as pessoas. E a religião sem ternura, ela mata. A religião sem ternura é a religião da lei, onde as pessoas eram apedrejadas pelos seus atos de iniquidade, entre aspas. Tudo aquilo que feria a lei era tratado como transgressão e era digno de morte. Quando Jesus vem para a cruz, ele vem com uma ternura branda. E Jesus inaugura o céu com um malfeitor. Jesus inaugurou o céu com um ladrão. Por que isso, irmão João? Porque nas atitudes de Jesus havia ternura. Tem um texto em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 3, que eu amo muito. Diz assim: disse o rei, 2 Samuel, capítulo 9, versículo 3, diz assim: prosseguiu o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu possa usar com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonas aleijado dos pés. Quem era, irmão João? Mefibosete. E aí, 2 Samuel capítulo 9, versículo 11, parte B, disse o rei, isso é Davi: quanto a Mefibosete, ele comerá à minha mesa
como um dos filhos do rei. Davi manda trazer o filho de Jonathan e senta ele na mesa para comer com ele. Um aleijado, uma pessoa desprezada pela sociedade. Davi fala assim: não existe alguém da casa de Jonathan que eu possa usar da benevolência. E aí o Ziba fala assim: tem um, Mefibosete, aleijado, esquecido. Aí Davi manda trazer e senta na mesa. Por que na mesa? Mesa é lugar de intimidade. Mesa é onde nós olhamos nos olhos das pessoas. Na mesa todos nós ficamos iguais, ficamos no mesmo nível. E Jesus sentava com seus discípulos, ele sempre sentava na mesa. Agora, a mesa naquele tempo era um tapete no chão e eles sentavam. Eles comiam, colocavam os alimentos no centro. Mas eles ficavam no mesmo nível. Olhavam nos olhos das pessoas. Muitas pessoas dessa época, dessa geração, eles perderam a percepção do seu chamado. Há muitas pessoas que estão perdendo a percepção do teu chamado. Por quê, irmão João? Porque nós estamos muito distantes uns dos outros. Nós estamos perdendo a nossa percepção do nosso chamado de cuidar, porque nós estamos distanciando uns dos outros. Nós estamos perdendo o cheiro das pessoas. Às vezes eu chego em algum lugar, se tem cachorrinho, a primeira coisa que o cachorrinho vem, ele começa a me cheirar. Sabe por que isso? Porque eu tenho um cachorro em casa. Então quando eu saio da minha casa, eu já saio com o cheiro dos meus animais. E eu chego em qualquer lugar, os cachorros começam a cheirar. Então nós estamos perdendo o cheiro do afeto, nós estamos perdendo o cheiro das pessoas. E ovelha tem que ter cheiro de ovelha. Se você é ovelha e eu sou ovelha, você tem que ter o meu cheiro e eu tenho que ter o cheiro de vocês. Pastor tem que ter cheiro de ovelha. E essa geração que eu tenho visto de grandes líderes, eles estão cheirando a saguão de aeroporto. Eles estão cheirando a grandes congressos. Nós precisamos voltar a ter cheiro de ovelha. Sabe onde que eu pego o cheiro de ovelha? No altar. Se você não tem mais cheiro de ovelha, refaça o teu altar. Refaça o teu altar e comece a orar. Fala: Deus, me enche de ternura e me enche de misericórdia. Porque se não houver ternura e misericórdia na minha alma, eu não vou conseguir cuidar das pessoas que Deus vai colocar no nosso caminho. Deixa eu dizer para você, eu já perdi muitas pessoas. Porque a minha ideia de resgate, quem aqui já brincou de rouba-bandeira? Vocês lembram da brincadeira de rouba-bandeira? Como que era a brincadeira de rouba-bandeira? Era formado dois grupos, separado por uma linha marcada no chão. Ficava um grupo lá de lá e um grupo lá de cá. Eu brinquei muito disso na infância. Nós tínhamos que sair, uma pessoa daqui, correr até lá, passar pelas pessoas sem ser tocada, pegar uma bandeira, normalmente era uma lata, às vezes fazia uma bandeirinha mesmo, voltar correndo, não ser tocado por ninguém e trazer a bandeira para o outro lado. Isso chama brincadeira de roubar bandeira. E eu brinquei muito disso. Agora, na igreja não funciona assim. Por que eu perdi muitas pessoas? Eu encostava nas pessoas, chamava as pessoas para vir para a igreja 3 vezes. Na terceira vez eu falava: você não quer ir, então você vai para o inferno. Vai com suas próprias pernas, porque eu não tenho tempo a perder. A minha visão de reino de Deus era como brincar de roubar bandeira. Eu corro lá, pego e trago para cá. Mas se eu não conseguir trazer tão rápido, o evangelho não funciona assim. O evangelho, se você for até as pessoas, você não conseguir pegar ela com agilidade, você tem que sentar lá, você tem que conversar com ela, você tem que orar com ela, você tem que andar com elas, você tem que discipular elas. Por isso que Paulo falou: eu me fiz de doido, me fiz de louco para ganhar alguns.
Se você não estiver disposto a sentar com as pessoas, irmão João, mas quem são essas pessoas? São os pecadores, aqueles que você e eu, muitas das vezes, repudiamos. Então o reino do céu não é roubar bandeira, corre lá, se não conseguiu pegar, abandona, deixa para... Não. Não é assim que se faz o evangelho. Às vezes você tem que ir lá, sentar, andar. Já teve pessoas que eu tive que andar 6, 7, 8 meses junto com ela, para poder ganhar elas para Cristo. E a essência do evangelho é nós não desistimos de ninguém. Você não pode desistir de uma pessoa porque ela não quis vir para a igreja com você no seu tempo. Aí eu te chamo para você fazer uma respectiva sobre a tua vida. Você veio para a igreja na terceira vez que te chamaram, que te convidaram? Não. E por que nós queremos que as pessoas venham para a igreja com 2, 3 vezes? E quando elas não vêm, nós damos as costas para elas. Está entendendo? Diga assim, amém, irmão João. Amém. Muito bem. Tem uma canção do Oséias de Paulo, ontem eu comentava com o pastor Francisco, chama 100 Ovelhas. Essa música é muito bonita. Nessa canção ele diz que numa certa tarde o pastor contava as ovelhas e ele percebeu que faltava uma. E quando ele deu falta de uma, ele largou as 99 no aprisco, no curral, e ele foi atrás daquela uma. Aí você disse, irmão João, é só uma. É só uma. Mas ficou 99 para ele cuidar. Mas tem uma desgarrada. Jesus falou, eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Pode ser uma. Está desgarrada, tem que buscar. Pode ser uma ovelhinha, mas está cheia, a igreja está lotada, eu vou atrás de uma para quê? Você tem que ir atrás daquela uma. Dias atrás eu tive uma experiência que marcou a minha vida. Uma pessoa aqui da igreja falou assim, irmão João, você vai até a casa de fulano de tal, orar por ela, está precisando, vamos fazer um culto lá. E vai estar reunidos os familiares, vou chamar algumas pessoas da rua, você vai lá, leva a palavra, eu falei, vou, levo. E eu saí de casa, eu e minha esposa, chegamos à casa dessa pessoa, aí eu achei estranho, a luz apagada, já era horário do culto, e não tinha movimento nenhum de que ia ter culto ali. De repente acendeu um bico de luz, eu desci do carro, eu e minha esposa entramos, e eu procurando, mas cadê as pessoas que vão fazer o culto nessa casa? Aí veio uma senhora, né, sentou no sofá, eu disse assim, cadê as pessoas que vão chegar? Ela disse assim, não tem, irmão João, é só eu. Aí eu falei assim, mas cadê a nora da senhora? Ela saiu de casa hoje, ela brigou com meu filho. Meu filho está chafurdado nas drogas, meu marido está vegetando na cama, e o culto hoje vai ser nós 3. Eu olhei para a cara da minha esposa, olhei para o rosto daquela mulher com semblante caído, pedindo para mim no olhar uma palavra de Deus. Eu me senti tão miserável ali, eu lembrei que muitas das vezes, nas minhas orações, eu pedi para que Deus me levasse para pregar para multidões. Eu olhando para o semblante daquela mulher, com os olhos lacrimejados, pedindo uma palavra, dá uma palavra para mim. Eu abri o Salmo 42. Assim como a costa suspira pelas águas, a minha alma, Senhor, tem sede de Ti. Meus irmãos, eu dei uma palavra para aquela mulher, eu, ela e a minha esposa. Eu entendi o que Jesus disse quando ele estava sendo acompanhado pela multidão e todo mundo empurrava. Certa hora Jesus parou e disse, alguém me tocou. Aí um dos apóstolos falou assim, como alguém me tocou, Senhor? Tem uma multidão aqui. Tem diversas pessoas acompanhando o Senhor. Quem está acostumado a ser acompanhado por multidão, se não tiver percepção espiritual, às vezes você vai ser tocado por uma pessoa e você não vai compreender. Quando Jesus fala assim, alguém me tocou diferente porque eu senti que de mim saiu virtude. Quando eu preguei para aquela mulher o Salmo 42,
eu senti que de mim saiu virtude. Uma alma. Uma alma, se você tiver ternura na sua mensagem, se você tiver ternura no teu espírito, Deus arranca de você virtude. Então não é multidão, não é quantidade. O Evangelho nos chama para cuidar com qualidade. Quantidade é uma consequência. A quantidade é uma consequência. A qualidade faz parte do meu chamado. E a qualidade, ela é indiscriminatória. Não importa quantos são. Eu vou no culto, vai ter só 3 pessoas. Eu na hora lá, eu abro a Bíblia e deixa acontecer. Não. Se você quer que Deus tire virtude de você, aprenda a cuidar de um. Quem cuida de um, cuida de 2. Quem cuida de 2, cuida de 3. Quem cuida de 3, cuida de 4. E 5, 100, 200, 500, 600 e 800. Um ministério que não cuida de 5, que não cuida de 10, que não cuida de 20, que não cuida de 50, jamais vai ter 800, 1.000, 2.000 pessoas. Porque é no exercício do cuidado que Deus nos prepara para as grandes coisas. Se você não aprender a cuidar de 1, de 2, Deus não vai colocar 10, 20, 50, 1.000 na tua mão. É exercício, é diário. E é de forma indiscriminatória. É de forma indiscriminatória. Dias atrás eu tive uma experiência também maravilhosa. Alguém me falou: irmão Jó, vai ter um evento aí, num colégio. É um evento católico. Tem problema você? Eu falei: não. Eu queria que você participasse. Você vai? Eu falei: eu vou. Eu pensei, ele vai me convidar para palestrar, né? Ele falou assim: olha, você vai, mas a sua função não é palestrar. Eu disse: o que eu vou fazer lá então? Você vai abraçar as pessoas. Eu falei: abraçar? Aí eu fui para o colégio, eu e a Cida, um acampamento de jovens feito pela Igreja Católica. Foi feita uma ministração, presta atenção, foi feita uma ministração, no final sobre família, sobre paternidade. No final dessa ministração, havia dezenas de jovens. No final dessa ministração, os jovens vieram à frente para ser abraçados. Eu fazia parte dos abraçadores. Estava eu e a Cida lá na frente. Alguns jovens saíram das suas cadeiras em pranto, se lançaram nos nossos braços chorando. Porque foi falado naquela palestra de infância, foi falado do valor da família. E a maioria daqueles jovens não sabe o que é valor de família. A maioria daqueles jovens não sabe o que é ser abraçado pelo pai. Os jovens levantavam na cadeira e se jogavam no meu braço. Eu saí com meus ombros molhados. Eu virei o abraçador. Deixa eu dizer para você, a maior mensagem que eu já preguei até hoje na minha vida não chegou aos pés da sensação que eu tive de abraçar aqueles jovens. Eu profetizei sobre a vida daqueles jovens. Um abraço, uma sensação tão maravilhosa. O poder do abraço. Abraço faz parte do processo de cuidar. Se você não estiver pronto para abraçar, você não está pronto para cuidar. Eu me lembro uma vez no velório da minha mãe. Eu estava ministrando no velório da minha mãe. E aí nós estávamos numa sala, eu e a Cida, sala cheia. Num determinado momento começou um choro no velório do lado, um desespero, uma mãe chorando. Eu estava ali fazendo o velório da minha mãe, e gritos e choro no velório do lado. Eu disse assim: Cida, vamos até lá para ver o que está acontecendo? Quando nós chegamos lá, tinha uma senhora na beira de um caixão, com um rapaz de 17, 18, 16 anos deitado no caixão. E ela com as mãos sobre ele, ela gritava, aquela mulher estava em pranto. Quando eu olhei para a Cida, ela olhou para mim e eu falei para ela: você já sabe o que fazer, né? Ela disse: sei.
Ela foi até aquela mulher, ela disse assim: eu posso te dar um abraço? Ela disse: pode. A Cida abraçou aquela mulher, ficou mais ou menos uns 5 minutos abraçando e orando por ela. Nós voltamos para o velório, cessou o desespero, acabou o segredo. O abraço tem o poder de estancar a pior das dores, que é a perda de um filho. O abraço, ele tem o poder de tirar trauma da vida das pessoas. Agora, o abraço, ele não pode ser seletivo, Deus. Eu não posso abraçar quem me convém. Para me abraçar não pode ter sectarismo. Não pode haver discriminação. Jesus abraçava todos, Jesus andava no meio da multidão. Se você não entender isso, você não vai conseguir cuidar das pessoas. Então a nossa pergunta não é quem é o meu próximo. A minha pergunta é de quem eu devo ser o próximo. E quando aquele homem doutor da lei entendeu a mensagem de Jesus, Jesus falou para ele: então vai você e faz a mesma coisa. É tempo de abraçar. Irmão João, mas eu não gosto daquela pessoa. Abraça, Senhor. Aquela pessoa me feriu. Abraça, Senhor. Abraço faz parte do processo de cuidado. E Jesus nos chamou para cuidar. Jesus não nos chamou para transformar ninguém. A transformação, ela é um dever do Espírito Santo, não é meu, cara. Eu não fui chamado para transformar a vida de ninguém, eu fui chamado para cuidar. A transformação é uma consequência do meu e do seu cuidado. Aí eu pergunto para vocês, por que tem tantas pessoas no nosso meio que às vezes ainda não foi transformado? É porque nós não estamos cuidando bem delas. Quando nós começarmos a cuidar bem dessas pessoas, vai haver um processo de regeneração. Porque uma pessoa bem cuidada, ela abre vertentes para que o Espírito Santo de Deus entre nela e faça a obra, porque a obra é do Espírito Santo de Deus. Amém? Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça, eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, e temos que ser um, e temos que ser um, e temos que ser um. Diga bem forte, temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é.